enquanto que o psicopata, ele põe a sua vida em risco ou pode até ceifar ela. E o sociopata, ele é daquela pessoa que rebenta o outro nos momentos de fúrias e de raiva deles. Vocês entenderam agora qual é a separação desses 3 elementos? Vamos lá, vamos repetir, recapitular a lição. O psicopata, ele é um criminoso estratégico, em que você dificilmente vai descobrir um plano criminoso dele. É preciso ser um expert, é preciso investigar. O sociopata, ele é um criminoso impulsivo, erraticamente impulsivo, agressivo e violento. Seus companheiros, sua família e suas vítimas. O narcisista, ele controla e manipula para receber sua atenção incondicional, para receber a sua estima, ou por alguma inveja que ele sente de você. Mas o narcisista, ele não é um criminoso. Então, a gente chega à conclusão que o que existe no mundo é mais sociopata e psicopata do que narcisista. Prestem atenção no que eu estou falando. Eu estou dando aqui uma aula para vocês, uma aula de psicologia, de identificação de personalidade. Eu estou falando de sociopata e psicopata. Lá na frente eu vou incluir a outra pessoa, tá? Que vocês convivem mais com eles. Oi! Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jane. Posso fazer um convite? É a primeira vez que está vindo aqui? Então se inscreve, comenta, mora nessa casa. E os moradores da casa vão te tratar bem. Será sempre bem recebido. Mas ativa o sininho na opção todas. Moradores da casa, cheiro, beijo, tudo de bom, gente. Tudo de bom. É vida que segue, né? Então vamos lá. Nosso tópico de hoje: qual a diferença entre um psicopata e um sociopata? E o que é que o narcisista faz entre esses dois? Vamos ver essas personalidades tão peculiares, perversas, maldosas, em alguns casos criminosas. Vamos ver se a gente consegue, dentro da psicologia, dizer a vocês como são essas pessoas. O sociopata e o psicopata, eles são normalmente usados de forma intercambiável no discurso comum para descrever uma pessoa que é patologicamente propensa a comportamentos criminosos, violentos e que não tem nenhum tipo de consideração pelos sentimentos ou interesse dos outros. Eles não têm sentimentos, eles não têm remorso e eles não sentem culpas pelos seus crimes. Eu estou falando do sociopata e do psicopata, dentro da visão do discurso comum. Como é que a sociedade, alguns leigos e pessoas curiosas veem esses indivíduos. Embora esses termos sejam também usados na literatura científica, incluindo o Manual de Saúde Mental, que é a Bíblia, que todo profissional de saúde mental, seja ele psicólogo, seja ele psiquiatra, seja ele psicanalista, usa como referência no mundo inteiro.
também fazem uso dessa terminologia. Isso é um parâmetro que não está muito bem definido para os profissionais de saúde mental, né? Eles preferem entender isso como uma psicopatia do transtorno de personalidade antissocial. Ou seja, DPA, distúrbio de personalidade antissocial. Cada condição sendo distinguida por características, mas ambas, tanto a sociopatia como a psicopatia, elas têm muitas características em comum. A psicopatia e a sociopatia, elas são caracterizadas por um padrão de pensamento de desconsideração e violação dos direitos de terceiros, manifestado por 3 ou mais comportamentos habituais, contínuos ou não. Tipo, tanto psicopata como sociopata, eles violam as leis criminais. Eles fazem violação graves das leis criminais. Eles enganam e ludibriam por ganhos o prazer social, incluindo mentiras, trapaças e vigarices. Eles são irritados e agressivos e geralmente a agressividade deles termina em agressão física. Eles têm um desrespeito imprudente pela segurança dos outros e de si mesmo. Observem isso. Eles não zelam nem pela própria segurança. Eles normalmente falham em cumprir responsabilidade dos adultos, incluindo deveres e obrigações relacionadas ao trabalho e à família. Falta de remorso e culpa significativas, a ponto deles serem indiferentes em relação aos danos e às angústias que eles causam com as suas ações às outras pessoas. Outra característica muito forte dos sociopatas e dos psicopatas é a total falta de empatia, com tendência a desprezar os direitos dos outros, interesses, sentimentos e autoavaliação e avaliação sobre avaliação de como é que eu posso dizer? Eles são incapazes de avaliar qualquer qualidade ou valor em outra pessoa, de reconhecer o valor em outra pessoa. Eles são incapazes de reconhecer isso. Então, normalmente, o sociopata e o psicopata, eles são arrogantes, violentos, vaidosos, sem empatia. É o verdadeiro tipo da personalidade que não tem nem um tipo de caráter ou valor ou integridade. Eles não zelam nem pela própria segurança, imagine pela segurança dos outros. O psicopata, como a maioria das pessoas sabem, ele tem um defeito no sistema nervoso. Daí a gente entender determinado comportamento do psicopata. Mas o sociopata ainda se estuda até hoje se é um nível de psicopatia mais leve, mas isso não está definido no manual,
de saúde mental, mas se acredita, né? Os psiquiatras e os psicólogos mais famosos do mundo, eles acreditam que o sociopata é um tipo de psicopatia mais leve ou mais agressiva e mais constante. Porque o sociopata, ele começa a quebrar regras desde criança. Aquela criança que não vai para a escola, aquela criança que rouba as coisas do colega, aquela criança que está sempre chegando em casa com alguma coisa que ele não tinha dinheiro para comprar ou que os pais não deram. É uma criança que bate nos coleguinhas. É uma criança que fura os coleguinhas com a ponta do lápis, com a ponta da caneta. Então, o sociopata, ele começa a mostrar suas características desde criança, enquanto que o psicopata não. O psicopata é preciso ter um elemento ou acontecer um evento para que a psicopatia apareça. Mas o sociopata não. Ele é aquele garoto, desde criança, adolescente e um adulto que viola as leis, quebra as regras. Ele não respeita a si próprio, muito menos ao outro. Então, essas são as características de um sociopata e de um psicopata, né? Alguns psicólogos dizem que o sociopata é o primo do psicopata, mas não é nada disso, gente. Ainda agora mesmo na Alemanha está se fazendo um estudo muito intenso, muito grande, para realmente descobrir se os sociopatas realmente é um tipo de psicopata. Porque ele faz coisas absurdas. O sociopata, ele faz coisas absurdas. Às vezes, muito mais absurdas do que a pessoa que é considerada psicopata. Os psiquiatras e os psicólogos, os neurologistas e outros estudiosos dessa área, eles enfatizam que não se pode diagnosticar nem sociopatia, nem psicopatia em uma criança. A sociopatia, a criança já diz o que é que ela vai ser no futuro. Mas eles consideram que durante a infância existem várias mudanças. Então você só pode realmente dizer que um garoto ele é sociopata ou uma garota quando eles quando eles passam dos 15 anos. Mas até 15 anos eles não consideram, por causa dessa mudança muito grande que existe no comportamento. A personalidade da criança, ela está em constante evolução. No entanto, os adultos que são considerados sociopata e psicopata, esse transtorno de conduta já começa desde a infância. Geralmente caracterizado por um comportamento agressivo e que às vezes é confundido com outro tipo de distúrbio. Porque normalmente o sociopata ele é agressivo tanto com pessoas como com animais. O psicopata também. Eles destroem propriedades, eles fraudam, eles roubam, eles violam as leis e outras normas também. Os psicopatas se distinguem pela incapacidade quase completa de não formar vínculos emocionais genuínos. Eles têm uma tendência compensatória de formar relacionamentos artificiais, superficiais, que ele explora e manipula cinicamente para se beneficiar. Uma capacidade que o psicopata tem de parecer superficial
e até encantador para os outros. Essa capacidade de dissimulação do psicopata. Ele consegue encantar, como se fosse um encantador de serpente, aquele que usa flauta, sabe? O psicopata, ele é capaz disso. Ele encanta as pessoas com a sua superficialidade, de tão convicta que é. Ele tem a capacidade de manter a aparência de uma vida normal, familiar e de trabalho. O psicopata, ele tem a tendência de planejar cuidadosamente atividades criminosas para evitar a detectação dessas ações que ele vai praticar. Os sociopatas, por outro lado, geralmente são capazes de desenvolver apego próximo a um ou a poucos indivíduos. O sociopata, ele gosta muito de grupos. Sabe esses meninos que tem um grupinho no bairro, que quebra tudo, que rebenta tudo, que bate e que faz bullying, essas coisas? Eles gostam de ter o grupo. É a tribo deles. Eles crescem com aquela tribo. Embora, apesar dele ter esse pouco de empatia para criar um vínculo com algumas pessoas, algumas poucas pessoas, ou com um grupo seleto ali que ele forma, ele também tem sérias dificuldades de relacionamento amoroso, relacionamento afetivo. Os sociopatas também, eles são incapazes, geralmente eles são incapazes de algo que se assemelha remotamente a uma vida normal no trabalho e na família. Isso é muito importante. Enquanto os psicopatas, eles perdem tempo maquinando, elaborando um plano criminoso para que não seja detectado, para que não seja descoberto. Eu já falei para vocês em vários vídeos que o psicopata é a única pessoa que passa por aquela máquina que detecta mentira e ele passa como uma pessoa que está falando a verdade. Ele tem essa capacidade porque ele não se emociona, tá bom? Enquanto que o sociopata, em comparação aos psicopatas, eles são excepcionalmente impulsivos e erráticos. Uma pessoa impulsiva, ela não planeja uma coisa, né? O impulsivo, ele não tem tempo de planejar. Enquanto que o psicopata, ele planeja. E o sociopata não. Ele age por uma impulsividade errática que ele tem. O sociopata, ele é mais propenso a ataque de fúrias e explosões violentas. Consequentemente, as suas atividades criminosas tendem a ser um estímulo momentâneo, um estímulo de momento, e não cuidadosamente premeditadas como do psicopata. Vocês estão vendo que é duas personalidades quase idênticas, mas com modo operantes diferente? Deu para vocês entenderem, né? O psicopata, ele é frio, calculista, planejador, estratégico, sutil, sorrateiro, perigoso. Enquanto que o sociopata, ele é impulsivo, errático, explosivo e agressivo violentamente. Então, é muito mais fácil você se prevenir contra um sociopata do que um psicopata. Porque o psicopata, ele é sorrateiro. Embora fatores biológicos, ambientais, tenham um papel importante no desenvolvimento da psicopatia e da sociopatia,
É geralmente aceito que o psicopata é principalmente uma condição genética, como eu já falei para vocês, eles nascem assim. É uma condição genética herdada, notadamente no subdesenvolvimento de partes do cérebro responsável pela regulação emocional, que no psicopata, essa parte do cérebro que regula as nossas emoções, no psicopata ela não se desenvolve. Nós temos uma parte do nosso cérebro que controla as nossas emoções e os nossos impulsos. O psicopata não tem essa parte. Essa parte do cérebro dele é atrofiada, não se desenvolve. Enquanto que a sociopatia está ligada mais a crianças, a parte infantil, a fase infantil em que ele sofreu abuso, maltratos, traumas físicos e emocionais, abusos físicos e emocionais graves, sérios durante a sua infância. Para simplificar, psicopata nasce psicopata. Sociopata é formado sociopata na infância, na mais tenra infância. Mas a surpresa, onde é que está a surpresa? Onde é que o narcisista fica no meio disso tudo aí? Porque esses dois, tanto o psicopata quanto o sociopata, eles compartilham características com o transtorno de personalidade narcisista. Entendeu agora? Então, o psicopata, ele tem característica narcisista. O sociopata tem característica narcisista. E o narcisista, ele não tem essas características desses dois. Ele é só narcisista. Entendeu agora? Está explicado o que é sociopata, o que é psicopata e o que é narcisista? Os dois, psicopata e sociopata, eles vão lá e nas características do narcisista e integra nas características que eles já têm, que eles já nascem ou que eles são formados. Enquanto que o narcisista, ele é só narcisista. Entendeu agora? Então, muita gente confunde narcisista com sociopata, narcisista com psicopata, narcisista com ignorante, narcisista com isso, com aquilo. Existem pessoas que são só manipuladores, mas que não são nenhuma dessas três personalidades. Entendeu agora? Existem pessoas que são controladoras e não são nenhuma dessas três personalidades. É preciso ter uma atenção e um olhar profissional nessas características, para que não sejam confundidas. A condição exibida por pessoas comumente chamadas de narcisista existem nesses dois. Essas pessoas que são sociopata e psicopata, eles não têm empatia. E o narcisista tem um pouco de empatia. O narcisista tem opiniões irrealísticas e realisticamente altas de si mesmo. Assim como o narcisista e o sociopata, assim como o psicopata e o sociopata, o narcisista também tende a ter relacionamentos superficiais, explorar e manipular os outros. Mas os narcisistas não são impulsivos, não são agressivos ou habitualmente enganosos. Também eles não apresentam características desordem de conduta durante a infância. Durante a infância ele é saudável. Eles não têm também comportamento criminosos na infância. Nem na idade adulta.
O narcisista ele não é um criminoso. O narcisista ele tem uma característica de uma necessidade convincente de admiração. Ele quer obrigar você a admirá-lo. Ele quer incentivar você a admirá-lo, né? Ele estima e ele sente inveja das outras pessoas que são admiradas. Que essa característica peculiar do narcisista não é encontrada em pessoas que exibem a personalidade sociopata e psicopata. Ou seja, o sociopata e o psicopata, ele não tem necessidade de admiração. Ele não tem necessidade de estima. E o sociopata e o psicopata, ele não sente inveja dos outros. Enquanto que o narcisista sente inveja. Enquanto que o narcisista precisa de admiração e de estima. Então, essa característica, essas 3 características que eu falei do narcisista, são características que não são exibidas pelo sociopata nem pelo psicopata. O narcisista, ele controla você para ele receber a sua admiração ou por ele invejar alguma coisa que você tem, seja a sua inteligência, seja a sua comunicação, seja o seu jeito nato de atrair as pessoas. O narcisista, ele sente inveja disso. Então, ele quer prender você da forma errada por isso. Mas o narcisista, ele não é um criminoso. Ele não comete crimes. Ele manipula, ele controla para ter a sua atenção. E ele te priva de várias coisas para ter a sua atenção. Ou por inveja de algo que você tem que ele gostaria de ter. Enquanto que o psicopata, ele põe a sua vida em risco ou pode até ceifar ela. E o sociopata, ele é daquela pessoa que rebenta o outro nos momentos de fúrias e de raiva deles. Vocês entenderam agora qual é a separação desses 3 elementos? Vamos lá, vamos repetir, recapitular a lição. Psicopata, ele é um criminoso estratégico, em que você dificilmente vai descobrir um plano criminoso dele. É preciso ser um expert, é preciso investigar. O sociopata, ele é um criminoso impulsivo, erraticamente impulsivo, agressivo e violento. Seus companheiros, sua família e suas vítimas. O narcisista, ele controla e manipula para receber sua atenção incondicional, para receber a sua estima, ou por alguma inveja que ele sente de você. Mas o narcisista, ele não é um criminoso. Então, a gente chega à conclusão que o que existe no mundo é mais sociopata e psicopata do que narcisista. Beijo no coração.